Olá, povo de Deus, que Deus continue te abençoando. A paz do Senhor Jesus seja convosco, irmãos. Irmãos, vocês que me acompanham aí no YouTube, inscreve aí no meu canal, né? Ativa aí o joinha para que essa mensagem, o seu nome vai chegar aqui. E Deus vai te abençoar muito, porque você está me ajudando aí também, né? Vocês que estão me ajudando com essa oferta que Deus propôs no seu coração para me ajudar nesse programa, eu tenho certeza que Deus está te devolvendo. Amém? E eu quero compartilhar com vocês hoje, irmãos, sobre como estamos, por que nós estamos sendo enganados sem saber. Muitas pessoas nesse mundo, irmãos, estão sendo enganados e não estão sabendo, né? Estão com golpes, com mentiras, com várias coisas. Então vamos saber lá por que está acontecendo isso. Vamos abrir a palavra de Deus comigo lá em João, no capítulo 12, no versículo 31, que diz o seguinte. Isso aqui é Jesus falando, hein? Jesus que está falando aqui com o povo. Diz o seguinte, agora o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Amém? Aqui é um trechinho só, irmãos, que nós vamos entender muita coisa que está acontecendo através desse trecho. Aqui Jesus está falando que está prestes a passar a cruz do Calvário, né? Porque ele ainda é um homem livre, né? Ele ainda é um homem livre e ele diz que está chegando a hora fatal e que Satanás será expulso, o príncipe desse mundo, o rei do século, né? Desse século será expulso. Isso, irmãos, é uma coisa muito séria. Por quê? Porque a batalha está entre o bem e o mal, não é verdade? Mas, na verdade, está acontecendo é o mal. O mal o mal contra o bem que está se lastrando, né? Está ao contrário, está acontecendo sempre ao mal contra o bem. A gente não está vendo a bondade do povo, está vendo muita maldade que o diabo está fazendo a pessoa fazer, né? Porque as maldades, irmão, estão ficando cada vez pior. Observa para você ver como é que as maldades estão se lastrando. E essa maldade começou muito antes da raça humana, muito antes da raça humana, né? Porque foi iniciada lá no tempo antes do tempo da humanidade. Olha, lá no Monte Santo de Deus, no lugar mais alto do Monte Santo, está o trono de Deus, né? E mais embaixo havia um trono também de um dominador, que é a de um querubim belíssimo. E o querubim era o anjo da mais alta hierarquia. E ele era a segunda autoridade do céu. Ele era o braço direito de Deus e ele julgou Faraó, ele não quis, né? Ele comandava inclusive o louvor, né? Porém, naquele querubim que tinha sido ungido para proteger a missão, para proteger, a missão dele era proteger, né? Ele quis colocar o trono dele ao lado do trono de Deus, o Todo-Poderoso. Mesmo no Monte Sinai, né? Lá no monte. Mas ali não havia um lugar para dois tronos, apenas para um trono. Jesus disse, aqui não. Aqui você não vai pôr seu trono, não. E aqui é somente meu, aqui é só meu lugar. Então só teria uma possibilidade daquela criatura assentar no trono, naquele trono, né? Só teria uma possibilidade. Só se ele destornasse a Deus. E o querubim, esse querubim, só se ele destornasse a Deus. E esse querubim, ele era um sedutor formoso, né? Ardiloso, astuto.
ele conseguiu convencer um terço dos anjos caídos para destruir o ser humano aqui na face da terra, né? Ele assumindo o seu projeto louco louco, e antes de tudo isso ele queria ser mais do que Deus. Como que um espírito aqui na terra, irmão, vai querer ser mais que Deus? Mas ele queria comandar o mundo, queria comandar tudo aqui na terra, queria comandar as coisas de Deus. E ele era muito invejoso, irmãos. Aí houve uma guerra no céu, né? Por isso que eu falo, irmãos, nós que somos servos de Deus, nós não devemos ter inveja de ninguém, porque a inveja é do maligno. O diabo já era invejoso de Deus, ele queria ser mais do que Deus, ele queria comandar a terra, né? E Deus não aceitou, não, aqui não, isso quem fez foi eu, você sai fora. Aí ele foi expulso de lá e veio com um texto para destruir a humanidade aqui na terra, que está fazendo com muitos, né? Então por isso que eu falo, a inveja não faz parte da nossa vida, irmãos. Porque a inveja não faz parte da vida de um ser humano, de quem busca a Deus principalmente, né? No livro do profeta Isaías, no capítulo 14, no versículo 12, diz: caíste do céu a queda, a derrota, é porque ele caiu, né? Vamos ler lá no livro 14, no Isaías 14, versículo 12, que diz o seguinte: como caíste do céu as estrelas da manhã, filha da alfa, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, né? E tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas do céu, e exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei da banda do lado do norte, e subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Amém? E Deus não permitiu isso, irmãos. Ele queria ser imagem, semelhança de Deus. Ele queria ser mais do que Deus, e Deus não aceitou, né? Ele sempre queria ser semelhante ao Altíssimo, dominar o mundo, dominar o povo. Então, ele queria ser acima de todos, semelhante ao Altíssimo, comandar o mundo, mas na verdade ele queria ser acima de todos, ser o dono do mundo. E nunca iria poder, nunca iria poder, por quê? Nunca iria acontecer isso, por quê? É porque não pode ser, porque não pode ser por ninguém, é só por Deus, né? A glória de Deus, ela não pode ser dada para ninguém, irmãos. É porque Deus não dá a glória dele para ninguém, né? No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, no versículo 14, diz assim, ó: tu serás um querubim ungido para proteger, e te estabeleci no Monte Santo de Deus, né? Estava no meio das pedras afogueadas, andavas ali no meio das pedras afogueadas, né? Perfeito eram os seus caminhos, desde o dia que foste criado, até que achou a iniquidade nele. Aí começou, né? Deus achou a iniquidade nele, irmãos, e ele começou a fazer as maldades, né? Irmãos, é difícil de acreditar, né? É difícil de acreditar que esse ser que veio para matar, roubar e destruir, no princípio ele foi ungido para proteger, e jogou tudo fora, irmãos. Jogou tudo fora, jogou essa oportunidade fora. Isso, irmãos, acontece em muitos lugares que o povo tem inveja daquela oportunidade que o patrão deu para outra pessoa, está com inveja e até sai do serviço. Eu conheço pessoas que estavam com inveja porque ele queria ser
no lugar daquele que o patrão cresceu ele queria estar ali e não aceitava ser mais baixo e ganhando um bom salário, irmãos. Ele preferiu pedir acordo, saiu fora para ficar aí. Agora está passando uma situação difícil em casa porque julgou a oportunidade de Deus fora. Foi igual esse querubim, né? Ele era o braço direito do pai e jogou tudo fora. É muito comum no dia de hoje porque tem muitas pessoas que têm um bom cargo, bom nas igrejas, ou no serviço, ou nas escolas, ou em outras áreas, mas por motivo de invejas de alguém, joga a oportunidade fora. Aí cai no fundo do poço. Aí vai cair lá embaixo, vai começar a passar. É igual o filho pródigo, né? Que foi lá e pediu o pai tudo que tinha, aí o pai deu, né? Deu ele tudo, ele foi, depois gastou tudo, caiu lá embaixo, caiu no fundo do poço. Assim, aqueles que estão com a sua oportunidade lá em cima, um dia vai chegar onde ele está querendo, mas ele não, ele tem a vontade de estar com inveja daquela pessoa que está no lugar dele e quer chegar lá, era para ontem, né? Aí eles não aceitam e pede conta ou sai do serviço, vai para o lugar e ó, cai lá embaixo. E hoje, irmão, o diabo ele é o autor da iniquidade. Ele é o autor da iniquidade, da justiça, das maldades, dos pecados, das matanças, das destruição, das mortes, das drogas, das bebidas. Ele é o autor de tudo isso, né? Então a batalha espiritual começou muito antes da raça humana, irmãos. E esse espírito que queria ser semelhante ao Altíssimo, né? Mas nunca foi, nunca vai ser, né? Por isso que quando Deus foi criar o ser humano, está escrito lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 20, Deus conversando com a pessoa igual a ele. E ele diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Isso deixou Lúcifer enlouquecido, ele ficou nervoso, ficou desorientado, porque ele colocou nós, irmãos, nós, como imagem e semelhança dele. E ele queria que ele fosse imagem e semelhança de Deus, ou então uma acima de Deus, né? Isso deixou ele enlouquecido para castigar, isso é para castigar o diabo, que Deus falou isso, né? Deus fez em nós que ele queria ser o que ele queria ser, né? E que é a imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, assim diz a palavra de Deus. Mas muitos jogam essa oportunidade fora. Muitos não querem essa oportunidade de ter uma vida boa, bem sucedida, como ele teve, e jogou fora porque ele queria ser mais do que Deus. Muitos estão num serviço, está querendo ser mais do que aquele seu colega ali que é mais novo do que você no serviço, e está com uma inveja dele e não quer, até pede conta, irmãos. Como é que pode? E joga a oportunidade fora de crescer, ter o seu ganha-pão todo mês, né? E agora fica aí sem serviço, sem ter lugar de trabalhar, porque já está com idade até avançada, talvez, né? E muitos jogam a oportunidade fora, prefere outras coisas que não fazem parte das coisas de Deus. Não é isso, irmão. Ele queria. Isso é porque o inimigo está entrando na cabeça da pessoa para destruir a vida da pessoa, né? Isso ele queria vir para dominar o ser humano. O inimigo ele queria vir para dominar o ser humano, né? Mas, na verdade, irmãos, o mundo já é do maligno. Não é verdade? O mundo já é do maligno. Então ele está dominando o mundo. Mas os escolhidos de Deus não. Os escolhidos de Deus, Deus separa. Mas aqueles que dá brecha, ele entra. Deus não pode fazer nada, porque nós somos livres e arbítrio para escolher o que quer. Mas muitos estão na presença de Deus e quer sair fora. Não tá,
por qualquer coisinha que os pastores falam, o missionário, seja quem for que tem um cargo na igreja, as pessoas, né, ficam nervosas ou nervosas e saem fora, até membros mesmo, saem fora da igreja para ir para o mundo, para sofrer, né? E então, por isso que Jesus veio aqui na Terra como ser humano, ele permitiu que ele sofresse na cruz, foi crucificado, foi chicoteado, foi cuspido, lançaram a lança na barriga dele, que saiu pus com água, né? Saiu água com sangue, né? Por quê? A terra já estava contaminada, irmãos. Desde quando o diabo veio aqui para a terra, contaminou a terra, né? Então a terra já estava contaminada por causa dele. Deus permitiu que tudo isso Jesus sofresse para salvar a humanidade, porque o diabo estava levando a maioria do povo para o inferno naquela época. E hoje ainda continua levando muitos que não querem ter um compromisso com Deus para o inferno, irmãos. Agora, nós somos livres, né? Nós somos livres para a nossa escolha, né? Para onde nós queremos ir. Ou ir morar com Jesus no reino dele. Mesmo que nós morremos, nós vamos viver para sempre, né? Viver uma vida na eternidade, com 30 anos no máximo, e viver para sempre. Ou então ir morar com o diabo, que o diabo está fazendo muitas maldade com o inimigo, né? Então aí a escolha, então por isso que Deus deixou nós livres para fazer a nossa escolha, né? Agora eu particular, eu Bispo Carlos Silva, quero morar no reino de Deus, nunca quero perder a minha salvação, nunca. Agora, o diabo nos odeia, irmão. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele nos odeia, porque nós somos imagem e semelhança de Cristo, irmãos. Ele queria ser isso que nós somos. Ele queria fazer o que nós fazemos. Agora, Deus nos deu autoridade para nós pisar em serpente e escorpião, né, para massacrar o inimigo. E ele, por isso que ele nos odeia, né? Então, por isso que nós somos imagem e semelhança de Cristo, que ele queria ser. E Deus não permitiu, expulsou ele com teus anjos caídos. Aí ele veio querer destruir a vida da humanidade aqui na face da terra, fazendo com isso com muito ser humano, né? Que ele está usando, destruindo a vida de muito ser humano, com muitas coisas, com muitas maldade, covardia, né? Muitas matanças, muitas com drogas, bebidas, brigas, roubos, agressões, destruição, destruindo casamentos. Os homens não estão aguentando, não estão aceitando o fim do relacionamento, e mata a sua esposa ou seu marido, né? O marido não aceita, não vou te largar, eu não quero que você me larga, não, mas não dá para nós viver, mas eu não quero que você me larga, não. Vai lá e mata a pessoa, mata a mulher. Olha que covardia, irmãos. Então, eles não aceitam o final do relacionamento. E isso é o diabo. É o diabo que está usando a pessoa para tirar a vida, para levar para o inferno aquela pessoa, né? Ou outras coisas, né, piores, né? Porque Deus, ele não permitiu que o diabo queria ser mais do que Deus lá. Então, ele veio aqui para a terra para usar o ser humano, para acabar com a vida do ser humano, né? Tudo isso, irmão, começou lá no Jardim do Éden. Porque Deus, ele não deixou o diabo dominar o que ele queria. Não deixou. Aí veio essa batalha espiritual, irmão. Veio essa batalha espiritual do diabo, né? Foi para o Jardim do Éden, quando o Lúcifer incorporou na serpente e usou aquela criatura para ser enganada, para distorcer a vontade de Deus, né? O diabo começou, foi por ali, enganar a humanidade. Foi ali que ficou bem a estratégia de Satanás. Sempre usar para destruir o que querem
ser de Deus. Todos aqueles que querem ser de Deus, ele quer destruir, dar um jeito de destruir os que querem ser de Deus, né? O ser humano, servo de Deus, aqueles escolhidos de Deus, ele procura para destruir, fazer uma destruição. O mundo já é maligno, então o mundo, quem está no mundo, ele está fazendo o que quer, mas quem está na face aqui buscando a Deus, ele está procurando um jeito de armar uma brecha para fazer a destruição, como ele fez com a Eva, Adão e Eva, que eram escolhidos por Deus, e deu eles a enganação, eles enganaram, né? Enganando muitos irmãos na face da terra. Deus, o diabo está fazendo isso com muitos, né? Na face da terra, para perder sua salvação. O diabo, muitas vezes, ele distorce o que Deus fala. Ele modifica a escritura, né? Ele modifica o entendimento. Foi assim que ele falou com aquela mulher no Jardim do Éden, né? Distorcendo a palavra de Deus e a Eva, né? Mandando a Eva comer uma fruta proibida, e ela caiu no golpe, comeu e chamou o seu marido para o seu pecado também, para comer os dois juntos, né? Foi assim que a iniquidade começou aqui na face da terra com o ser humano. Aí começou a batalha espiritual, carnal, o diabo incorporou em muitos, né? Em muitas pessoas, sem a pessoa saber, e incorpora até hoje em muitas pessoas. A pessoa não sabe que ali é o diabo que está usando eles para fazer destruição na vida deles, irmãos. Lá no livro de Gênesis, né, no capítulo 3, no versículo 15, Deus disse assim, ó, para Satanás: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente esta te ferirá a cabeça, e tu te ferirá o calcanhar. Uma batalha espiritual, irmãos, com a consequência de sangrentas, né? Que envolve a carne, não só o espírito, né? Não só o espírito, mas envolve a carne também. Então, aqui Deus revelou que uma pessoa nascida da mulher, a responsável pela queda humana, que seria usada depois para a evolução da humanidade, né? Sem a semente do homem, que foi Adão e Eva, sem a semente do homem, né? Sem a semente do homem que foi Jesus, que veio aqui na terra, sem a semente do homem, e veio aqui e para abençoar, para salvar a humanidade, porque o diabo estava destruindo a vida de muitos, estava levando muito para o inferno, né? Então Jesus, ele veio aqui sem a semente do homem e vai salvar, e vai te salvar, e Deus falou que veio para salvar a humanidade. E Deus falou com Satanás: esse homem vai te esmagar na cabeça de Satanás, vai esmagar a cabeça de Satanás, mas tu lhe ferirá o calcanhar, e esse lhe ferirá a cabeça da serpente, para nunca mais você ter força na vida daqueles que me buscam. Então, Deus ele tá batendo na porta de muitas pessoas. Jesus está batendo, mas nem todos querem abrir a porta para eles. Muitos estão fechando a porta para Jesus, né? Então, Jesus ele deixou. Nós somos livre-arbítrio, irmão. Mas a escolha não é nossa. A escolha não é dele, a escolha é nossa, né? Então, esse que veio aqui para pisar na cabeça da serpente seria o único que teria apenas a semente da mulher, que não teria apenas a semente da mulher, né? E aqui é o único que seria apenas que teria a semente da mulher, né? E ele nasce gerado, né, pelo Espírito de Deus, que é Jesus, né? E por tudo que ele passou, e ele manter santo, ele sofreu tanto por nossa causa, irmãos. Ele levou nossas dores, nossas enfermidades, todos os nossos pecados, ele levou tudo, porque ele continuou a ser santo. Ele veio para nos salvar a humanidade. Tudo aquilo que o pecado, todo aquilo que o diabo armou para pegar o ser humano, ele veio aqui e tirou tudo da mão de Satanás. Aqueles que me acompanhar, que ser batizado, ser uma nova criatura, serão salvos.
Agora, os que não forem já estão condenados. Então, os escolhidos de Deus, esses vão tudo para o reino de Deus, né? Agora, tem muitos também que são escolhidos de Deus, mas estão no pecado, irmãos, fazendo coisa errada na casa de Deus. Mas a palavra de Deus também diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, pelos armadilhas que o diabo está fazendo com eles dentro da casa de Deus e eles aceitando, né? Então, muitos e passou pelo Espírito de Deus, são nascidos pelo Espírito de Deus. Tudo que ele passou, ele mantém santo, puro e repreensido, imaculado. E sempre foi Deus, Deus sempre foi Deus, né? Deus manda para esmagar os nossos inimigos e salvar a humanidade. Deus mandou ele aqui para esmagar o nosso inimigo e salvar a humanidade. Quem está com Jesus está com a sua força, está com a força de Deus, porque Deus também nos deu força para pisar na serpente e nos escorpião, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. E por isso que a palavra de Deus diz lá que nossa batalha não é contra a carne nem o sangue, mas os dominadores, as potestades do inferno, que é Satanás com seus demônios, né, que foi expulso para destruir a vida do ser humano, né? Mas ele está conseguindo enganar muitos por esse mundo afora, irmão, porque ele quer levar muitos para o inferno. E está levando muitos para o inferno. A minha vontade é que todos nós sejamos salvos, irmão. Todos nós sejamos salvos, mas infelizmente ainda tem muitos que estão desobedecendo a Deus e não quer ter sua salvação, né? Tem muitos que não quer obedecer a palavra de Deus, está perdendo a salvação e está fazendo a sua escolha, acha melhor esse mundo podre que está sendo destruído, né? O diabo está destruindo a vida de muitos e eles estão aceitando, né? Não quer ter um compromisso sério com Deus. De verdade, vou deixar essa mensagem para vocês, irmãos. E nós vamos orar a Deus agora. Vamos pedir a Deus para que Deus nos abençoe, nos protege, nos guarde, né? Vamos pedir a Deus a nossa proteção. Né? Fecha a porta aí, irmãos. Pedir a Deus a nossa proteção. Querido Deus e poderoso Pai, o Senhor sabe, Pai, que tem muitas criaturas, o Senhor, sendo enganado por esse mundo afora, meu Deus, pelos nossos inimigos, pelo nosso adversário. O Senhor nos deu força e autoridade para pisar nesses espíritos malignos que estão enganando o povo, meu Pai. Ó Senhor, nós lhe pedimos que não nos deixe ser enganado por esses espíritos nenhum, Pai, porque tua palavra nos diz que o pai da mentira é o diabo, Pai. O pai da mentira é o diabo. E por esse motivo, nós vimos que muitos estão sendo enganados por essas mentiradas, meu Pai, por essas maldades que eles estão fazendo. Por isso, meu Pai, está tendo tantas pessoas sofrendo nesse mundo, Senhor, com essas mentiradas, por essas matanças que estão pagando, sabendo que vão pagar amanhã, estão matando, tirando a vida das pessoas, meu Pai, sabendo que amanhã eles vão pagar por essa matança que eles estão fazendo, por essas covardias, estão tendo a vida curta porque está tirando a vida das pessoas, meu Pai. Tem casamento que está sendo destruído, meu Deus, porque o diabo está destruindo e o marido não está aceitando, meu Pai. Está matando a mulher, meu Deus. Ô Pai, abençoa esse povo, meu Pai. Tem muitos que estão matando por motivo de drogas, meu Pai, ou pelos roubos, ou pelas brigas, Senhor, pelas tragédias que o diabo está fazendo com muitos e pondo na mente do povo essa destruição, meu Pai. Meu Deus, o desenvolvimento dos golpes está acontecendo, meu Pai. Todos estão sendo golpeados aí, meu Pai. O diabo está armando essa armadilha, fazendo o povo sendo golpeado em muitas coisas, meu Pai. O povo está sofrendo com seu pagamento, não está sobrando dinheiro, porque eles estão sendo
golpeado, meu Pai. Meu Deus, dá visão de águia para esse povo, meu Pai, para que eles passam a enxergar essa sabedoria, meu Pai. Derrama essa sabedoria para eles, para que eles possam enxergar esse sofrimento caia por terra, para que eles não caiam nesse golpe mais, meu Deus. Oh Deus, a estratégia de Satanás é destruir o ser humano, é destruir a humanidade, Pai. E o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância, Pai. Então eu peço que o Senhor nos dá visão de águia, Pai, nos protegendo e nos guardando em nome de Jesus. Pai, protege o teu povo, meu Pai. Todos aqui do YouTube que estão me ouvindo, meu Pai, que ouvi essa mensagem, eu peço que o Senhor protege a família deles, meu Pai. Derrama teu poder, a tua unção na vida de todos que ouviram essa mensagem, pela glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Jesus, e graças a Deus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês, que tenha vocês uma semana abençoada. A paz do Senhor Jesus. Amanhã estarei aqui novamente.